Oi, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, eu sou evangelista Patrícia. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Em nome do Senhor Jesus, quero estar convidando vocês para dia 4 de outubro para estar conosco para uma palestra com as mulheres, né? Na Igreja Metodista em Nova Lima, às 18h30, no dia 4. Nós vamos entrar aqui no capítulo 25, gente. O capítulo 25 está nos mostrando a história de Nabal, Abigail e Davi. No capítulo 25 aqui de 1 Samuel. E eu amo essa parte dessa história aqui, gente. Eu amo a sabedoria de Abigail. E ela era muito paciente com Nabal. Nabal era um homem mau. Nabal era um homem rude. Ele era um homem que Abigail tinha que tolerar. As mulheres naquela época dependiam totalmente do homem. E aqui ele estava fazendo a colheita dele, e ele mandou matar animais para estar celebrando com o pessoal da colheita. Davi ficou sabendo, e Davi foi e mandou, se não me falha a memória, acho que ele mandou 3 ou 4 homens para estar indo lá pedir para ele, assim, nós já ajudamos ele tanto, nós protegemos o campo dele lá e tudo, e é verdade que ele fez isso. Então ele falou assim, vai lá e peça para ele. Ele estava com 200 homens. Mas antes disso tudo acontecer, eu quero lembrar para vocês no capítulo 25, que no capítulo 25 se inicia com a morte de Samuel. Samuel foi um profeta, foi juiz, e todo Israel, toda a nação israelita se juntou e choraram, e choraram a morte de Samuel, e sepultaram o Samuel na sua própria casa em Ramá. E Davi, depois eu creio que Davi, pelo que eu entendi aqui, eu creio que Davi estava lá também, que Davi amava também o profeta Samuel, e foi o profeta Samuel que ungiu ele como rei em Israel, né? O segundo rei, porque Saul já tinha perdido a unção de rei. Ele era autoridade lá, mas ele já tinha perdido a unção. Aí Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Chegando lá no deserto de Parã, havia um homem em Maom que tinha suas possessões, um homem rico que morava no Monte Carmelo, lá no Carmelo. Este homem, chamado Nabal, era muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, estava tosquiando as suas ovelhas. Chegou a época da tosquia no Carmelo. E igual eu já falei com vocês, o nome desse homem era Nabal. Deixe o seu comentário e deixe também o seu like e compartilhe para ajudar a proclamar a palavra do Senhor. E aí, ele tinha uma esposa a Bíblia diz aqui que Abigail era uma mulher de bom entendimento. Uma mulher de bom entendimento e linda, muito formosa. Porém, Nabal era o contrário. Nabal era um homem de coração duro e maligno. As suas obras eram malignas. E ele era da casa de Caleb. Caleb foi um grande servo de Deus, né? Um homem exemplar. E aí, gente, como Davi desceu lá para o deserto de Parã, ele ouviu no deserto que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Aí Davi enviou, aí eu falei, vou consertar aqui, né? Enviou 10 homens, 10 moços, e disse, vai ao Carmelo, na casa de Nabal, e peça para ele, em meu nome, pergunta para ele se ele pode, que ele é um homem próspero, deseja para ele, a paz esteja contigo,
e tudo que tens tenha paz. E agora, pois, tem ouvido os tosqueadores, os pastores que estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma, ajudamos a proteger a sua propriedade. E pergunta aos seus moços, e você vai pedir para ele ajudar, porque nós ajudamos, protegemos a propriedade dele, se ele pode mandar comida para nós, para 200 homens, né? Aí Nabal, eu imagino aqui que Nabal estava assim, em deboche. Ele falou, quem é Davi? Como se diz, tem tantos Davis por aí, quem é Davi? E ele desprezou Davi. Ele pergunta aos teus moços e eles se dirão, esses moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião de tosquia, né, de abate. Aí ele falou assim, dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares na mão. E ele debochou, né? E Nabal recusa, aqui no verso 10, Nabal recusa a ajudar Davi. Muitas vezes as pessoas têm condição de ajudar e simplesmente recusam ajudar, mesmo tendo, né? Nabal tinha tudo para ajudar Davi. Nabal, com certeza ele sabia que Davi protegia a propriedade dele, mas ele falou com deboche. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Porque ele falou assim, Davi, filho de Jessé, está pedindo uma ajuda. Eu creio que eles já estavam passando fome, né? Muitos servos de hoje que fogem do seu senhor e agora está me pedindo ajuda? Tomaria eu, pois, a Nabal falou, eu teria coragem de colocar o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme a todas essas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens, cada um tome a sua espada, e cada um pegou a sua espada, e também Davi tomou, e subiram atrás de Davi uns 400 homens. Subiram. Porém, um dentre os moços correu e avisou Abigail que Davi vinha, eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto para saudar o nosso amo, porém ele o distratou. Agora Davi vem, todavia aqueles homens têm nos sido muito bons, né? E ele falou com Abigail, ó, ele vai vir agora, e ele jurou que vai matar o Nabal, e tudo que ele tiver lá vai ser destruído. E Abigail ficou sabendo que Davi vinha em fúria destruir tudo de Nabal. Aí, gente, Abigail, ela aproveitou que Nabal estava lá fazendo a festa com seus tosqueadores, e ela foi e mandou arrumar lá, se apressou, pegou 200 pães, 2 odres de vinho, eu imagino, devia ser assim, grandão, né? E 5 ovelhas guisadas, as ovelhas já prontas, né? 5 guisados de ovelha, 5 medidas de trigo tostado, como se diz, né? Eu não sei quanto que era uma medida lá, mas poderia ser, vamos supor que cada medida cabe 10 quilos, 50 quilos de farinha talvez, né? 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passadas, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços assim, ide, vai adiante, e eis que vos seguirei de perto. Que o que, porém, ela foi, mas não falou com Nabal, que foi lá atrás de Davi.
E desceu encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E ela disse a Davi, ela tomou a culpa de Nabal para ela. Ela falou assim: na verdade, que em vão tenho guardado tudo que este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, mas ele me pagou o mal com bem. E ele falou assim: assim faça Deus aos seus inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Então Davi estava aqui decidido matar todo mundo. E já vai indo Abigail, né? Mandou o servo na frente. E quando Davi estava irado e já ia falando que ia matar até as crianças. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou a seus pés, e disse: ah, meu Senhor, seja a minha transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva, sou sua serva. Aos teus ouvidos me ouve, meu Senhor. Ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Bilial. Ela chamou o Nabal, homem de Bilial, né? Nabal, impressão no coração, né? Porque o tal era ele, qual era o seu nome? Nabal é seu nome. Ela falou assim: Nabal é seu nome, e a loucura está com ele está louco. E eu, tua serva, não vi seus moços pedindo ajuda para Nabal. Eu sou culpada, me perdoa. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e viva a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e que de tua mão te salvasses. Tais coisas, Nabal, sejam os teus inimigos, e que procure o mal contra ele. Agora, este é o presente que trouxe a sua serva, Abigail, trouxe para você, e te peço perdão. E ela entregou tudo aquilo que ela mandou preparar a Davi, né? E Davi perdoou e tudo. E ele foi e foi embora. Ela foi embora e tudo. E quando ela foi embora, chegando lá, Nabal estava muito bêbado mesmo, muito bêbado. E ela foi e ficou quieta, não falou nada com ele. E no outro dia ela falou: fui atrás de Davi, que Davi vinha com seus homens para matá-lo. Mas eu falei eu conversei com Davi, e ele não veio, mas ele vinha com toda a fúria. E então, gente, Nabal assustou. Aqui fala que o coração de Nabal endureceu. Eu entendo que o coração de Nabal, ele infartou. Nabal infartou e ficou 10 dias doente, porém depois ele morreu, porque ele assustou. Ele pensou que Davi não viria atacá-lo, e ele assustou quando Abigail falou. E Davi ficou sabendo da morte de Nabal, e Davi foi e mandou chamar Abigail, e pediu Abigail em casamento. E Abigail aceitou casar com ele, porque naquela época, gente, alguém pode falar assim: Davi não perdia tempo, mas naquela época a mulher tinha que ser casada, era da época. Se ela não fosse casada, ela perdia tudo que ela tinha, porque a mulher não tinha autoridade para administrar bens. E quando Abigail veio a Nabal, eis que ele estava em sua casa, no banquete, igual eu falei, e ela foi, e o coração de Nabal estava alegre e tudo, e ela não falou nada, só falou no outro dia. Pela manhã ela falou com Nabal, e já livre do vinho. E aconteceu que, passado quase 10 dias, né, o Senhor, deixa eu só consertar isso aqui, ó.
Aí no 38, sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre, no verso 37, do vinho, passou a embriaguez, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E o coração dele amorteceu, e ele ficou como pedra, como se diz, infartou. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. E ouvindo, igual eu falei com vocês, ele ouvindo, Davi ouvindo falar que Nabal morreu, ele pediu a lei em casamento e ela foi mais do que depressa, né? E aceitou o casamento. E mandou Davi falar com Abigail para tomar o que ele queria que ela fosse mulher dele. Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva te servirá como criada para lavar os seus pés, os pés do meu senhor. Porque naquela época não usava tomar banho, né, gente? Naquela época a pessoa chegava, lavava os pés. Não tinha água no deserto, né, gente? E a Abigail se apressou, levantou, montou num jumento com as suas 5 moças. Ela levou 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi ser a mulher de Davi. Davi também, ele casou com Ainoã de Jezreel. E aí ambas foram mulheres de Davi. E porque Saul tinha dado também a sua mulher, tinha dado Mical como mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o que era de Galim. Então Saul, então ele tinha dado, né? Então ele pegou, mesmo Davi tendo casado com ela, ele entregou para Palti. Aqui está Palti, ou então Paut. Tem Bíblia que acha que é Paltiel. Então agora Davi estava casado com 3 mulheres. Mas, como se diz, ele perdeu a guarda da Mical, mas a Mical ainda gostava dele. Esse é o capítulo 26. Resumindo aqui, Samuel morreu, Davi pediu ajuda para Nabal negou, Abigail ficou sabendo, Abigail foi e arrumou toda a comida para Davi, e pediu perdão para Davi, que Davi ia atacar lá. E aí, ei Silvana, a paz do Senhor, Deus abençoe você que está aí assistindo, beijo no coração. Aí eu estou lendo o capítulo 25, quando Nabal, lá com aquele coração duro, né? Ele negou ajuda, e ele tinha tudo para ajudar, né, gente? Aí depois Nabal morreu, ficou 10 dias passando mal lá, que o coração dele endureceu. E Davi ficou sabendo e mandou pedir Abigail em casamento. Abigail foi, ele casou com Abigail e casou com Ainoã. Fora ainda Mical, que Saul tinha dado para ele, mas Saul deu para outra mulher. Esse é o capítulo 25. Então aqui a Abigail foi muito sábia, né, gente? Que sabedoria. Porque ela poderia ter deixado para lá, mas ela deu um jeito. A mulher sábia, ela não provoca briga. A Abigail, ela teve um momento marcante aí, neste capítulo, entre Davi e Nabal. Nabal ia chegar, se ele chegasse lá, eles não iam nem ter força para lutar, porque Nabal estava lá trêbado, comemorando a colheita, né? Mas a Abigail foi lá e resolveu. Ela se humilhou, ela agiu com sabedoria e levou o alimento.
Eu sei que você entrou agora, Silvana, mas depois você pode assistir o vídeo todo. Eu já estou no finalzinho aqui e quero falar com você para ler 1 Samuel capítulo 25. Eu amo essa história de Abigail. Mulher forte e determinada, mesmo de um homem ignorante e covarde. Gente, Deus abençoe vocês de uma maneira tudo especial. Que Deus console o coração desses familiares que perderam esses entes queridos, né? O rapaz de acidente de moto, o outro não sei de que morreu. E também uma mulher que parece que caiu da escada. Que Deus console, que Deus proteja a nossa família, assim como, né? Proteja a sua casa. O Senhor está aí agora, te abençoando com toda sorte de bênção. Beijo, beijo, beijo. A paz do Senhor.